Vamos lá. Vocês chegaram a ver esse bagulho aqui no Instagram? Os Reels do Dark Aço, o super-herói brasileiro. Até agora não chegou no nível de fazer um cosplay de Batman baiano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu. Spoiler, ele leva um... Caralho, bate no ventilador. Spoiler, ele vai lá e toma um pipoco na Bahia. É claro. Tem que ser muito inteligente pra fazer um bagulho desse no Brasil. Mas pelo menos esse cara aqui tá usando uma armadura, pô. E tem vaquinha também, então fica mais seguro. Mas ele fica mais visado ainda por causa do dinheiro. E aí só age numa região só. Então é muito mais perigoso. Beleza. Sobrevive o Brasil, é claro. Dark Aço é o herói real que o Brasil tava precisando. Não, o Brasil precisa da bomba atômica. É isso que o Brasil Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse canal, eu sou o Sobrevivente e você conhece o Dark Aço? O Dark Aço é um vigilante Meu Deus, cara. de Maringá, no Paraná. É Sim, claro. um super-herói, alguém que tá lá Um herói. pra proteger Vigilante. os mais fracos. A missão dele, Homem. de acordo com as próprias palavras, é proteger as pessoas inocentes. Ele tem feito o que a polícia não faz, que é cuidar da comunidade e combater as pessoas ruins. Só tem dois finais pra isso aqui. Ou ele vai pro caixão, ou a polícia vai prender uma hora. Por exemplo, Caso ele vá lá e realmente pegue um bandido e esfole uma hora. o Dark Quer Aço dizer, já já aconteceu isso antes. fez mas um até agora não deu pichador nada. limpar a casa de uma mulher. Esse homem pichando a casa da moça, a polícia não veio, mas eu vim. Sempre faz isso, vive sujando a parede. Tinha ficado horrível, então ele pintou de novo. Ele também é defensor da ideia que a polícia não tá aqui pra ajudar Não, quem... cara, leis, regras não são feitas para proteger as pessoas, são para manter a ordem. Não necessariamente elas são boas ou ruins. A maioria são ruins, sim. Mas a questão não é essa, a questão é que leis foram feitas para se manter a ordem das coisas. é inocente, então ele Não proteger mesmo a resolveu população. fazer algo a respeito. Nunca confie na polícia. Se você é inocente, saiba que ela é sua inimiga. A polícia no Brasil não passa de uma facção que usa farda. O povo brasileiro luta sozinho. Somos nós contra o sistema inteiro. O governo, o PCC, os políticos e a elite. E ele realmente tá ativo em Maringá, ajudando as pessoas. Não teve uma fake news dizendo que ele foi de rasta? Dica rápida, sempre que der, espera no ponto com quem tá sozinho até o ônibus passar. Nunca se sabe. O Dark Aço tá aqui cuidando de tudo. É um trabalho bem bacana de conscientização, né? O problema é que por ser tão amado e por estar se colocando em perigo como um verdadeiro herói nas ruas de Maringá, muitas pessoas estão começando a ficar preocupadas com o Dark Aço. Afinal de contas, é o questão de que é. tempo até tentarem cancelar ele. E pra quem faz esse Cancelar o tipo de CPF. coisa, o cara parece não ter medo mesmo. Aqui a imagem dele, ó, lá em Maringá. Tem ele com as crianças aqui, cara. A galera adora ele. Tem ele também mostrando o shape, olha só como o cara tá num porte físico bom pra ser um herói lá de Maringá. E mostrando que ele sabe lutar. Olha a mensagem aqui, eu sou aquele que se sacrifica. Meu Outros Deus, é estão muito da hora. comparando Salve, Orfeu, tudo certo, mano? ele com Kick-Ass. Eu não sei se você já assistiu esse filme, mas é basicamente É alguém... engraçado. Eu só assisti o filme uma vez só. E a sequência. Nem sei. Uns dizem que ele é IA, outros dizem que ele morreu. Não, mano. O cara é real mesmo. Não sei quanto tempo vai durar, mas eu espero sucesso e que pelo menos ele leve 1 ou 2 pro caixão. normal também tentando ser um vigilante. É um filme bem bacana, inclusive. Mas a pergunta que fica é quem é Ele devia andar armado. Sim. verdadeiramente o Armado de verdade, tá? Armado de fogo. Dark Aço e como é que ele teve a ideia de ser um vigilante? E o Dark Aço vai continuar protegendo as ruas de Maringá? Bora falar Desculpa, sobre no isso. Antes, por próximo favor, episódio. comenta um oi sobrevivente pra me ajudar com o engajamento desse vídeo. E se você fizer isso, eu vou curtir o seu comentário. Caramba, sobrevivente, de onde saiu o Dark Aço? O Dark Aço começou a fazer rondas noturnas nas noites de Maringá em dezembro do ano passado. Ele usou as redes sociais para divulgar isso e para entrar em contato Isso aí, com Orfeu. fãs. E a recepção Já foi viu o muito Dark Aço já, positiva. doido? Nas redes sociais, todo mundo fica pedindo pro Dark Aço se proteger e elogiam também o trabalho do Isso aí. cara. Algo voluntário, Às né? vezes Mas aparece no Reels pra mim, só que acho que já vai fazer umas 3 semanas que não aparece nada pra mim dele. em prol do bem-estar de Maringá. Mas há quem diga que querem pagar ele de alguma forma. Dark Aço, responde esse comentário. Minha amiga quer dar pra você como gratidão. Meu Logicamente, o Dark Aço não tem superpoderes, né? Quem diria, mas que surpresa. Ele é um Mas ser humano igual a Dark Aço gente, tem talvez só superpoderes, mais no shape
O poder dele é o cara ser inconsequente, é isso aí. E talvez Esse é o poder alguém do que maluco. saiba lutar bastante. Mas eu acho que ele só é meio doido da cabeça. Só é meio doido da sacanagem. Mas acho que ele é meio... Tem que ter coragem pra fazer o que ele faz, né? Tem que ser A doente única pra coisa fazer que ele um tem à bagulho disposição é a armadura dele, a máscara que protege a identidade dele e Uhum. acessórios como espinhos ou armas improvisadas. E pra ele... Vocês já isso- viram também um bagulho lá que fica... Descobri esse cara ontem, mas não sabia o nome. Pô, da hora. Fico também lembrando do Gato da Cidade. O Gato da Cidade é só basicamente um maluco lá de roupa se faz um bagulho. E, aparentemente ele não faz muita coisa... muita coisa de útil. Mas é interessante. É um maluco lá que é propaganda da cidade ou que não sei o quê. Você já viu aquele bagulho lá que é... Tipo, provavelmente deve ser IA aquela bosta. É um cara usando uma roupa cheia de espinhos, aí ele vai lá e... o urso ou hienas vão pra cima do cara e os bichos lá e se machucam. Esse é sair da armadura. Isso é o suficiente, o cara... Bicho, tem que ser muito louco pra fazer o que ele faz. Rapaziada, Tem que ser tô maluco. plantado aqui fazendo a escolta nessa rua, porque já teve 2 assaltos aqui só essa semana. Se o pilantra aparecer por aqui querendo assaltar, eu vou deixar ele sequelado. Mas o É isso aí. Dark-Aço, infelizmente, nessa trajetória dele como vigilante aqui no Brasil, ele cometeu um erro terrível. Ele ameaçou o PCC e o CV. Isso E aí. foi nesse ponto que todo mundo ficou bastante preocupado com ele. Doentaço, Cima, CV, mano. cai pra cima, CV, cai pra cima, PCC, cai pra cima, polícia, cai pra cima, governo. Cara, ele sabe como... Pelo menos ele tem noção do bagulho. Ele sabe que o bagulho tá todo conectado e vai, sim, tentar ameaçar todo mundo. Aqui é Doentaço, Dark-Aço. mano. Eu- Primeiro que ele nem devia estar na rede social. Devia, tipo, sei lá, pegar algum cidadão lá de Maringá e divulgar ele em alguma coisa na rede social. Aí, sei lá, fazer um fã-clube do Dark-Aço. E não ele mesmo ter uma rede Eu social. nunca fico no chão, eu nunca Então, assim, eu não sei se ele perdeu um pouco de... Não é humildade, mas eu não sei se o cara deixou a fama subir um pouco a cabeça. Não, o cara ficou Mas ameaçar o PCC e o CV... Cara, foi uma parada bem problemática pra ele. Isso começou a Engraçado levantar que esses malucos não aparecem nas capitais, apesar de Maringá até ser grande. Imagina um maluco desse em São Paulo. 1 ou 2 dias já era. um monte de notícias. Principalmente na capital, pô. Na capital. Isso, capital. Sobre Centro. o falecimento dele. Mas ao que tudo indica, todas elas falsas. Mentira, Estão pô. falando que o cara morreu. KKKK. Mentira, pô. E aí o emojizinho de bíceps. Ele com isso, com as mentiras de que ele tinha ido jogar no Vasco, até postava mais vídeos se divertindo com a comunidade de Maringá, provando que pra ser um herói, basta ter muita empatia. E é uma mensagem muito bonita, cara. A galera de Maringá realmente isso aí. adora ele. Esse aqui eu não vou poder mostrar muito, porque é só uma música com direitos autorais, mas eu vou voltar aqui no início, só pra você ver ele se divertindo, cara, com a guria aqui no carrinho de compras no mercado. É muito bacana, cara, né? Será A que é pesado legenda esse não tinha bagulho que tá visto. usando? Apesar, Dark provavelmente Aço, deve a ser alumínio, velocidade. o material do bagulho. Tem gente que começou a falar que ele é só mais um doido chamando a atenção na internet. E o cara é realmente meio doidinho. Mas ele tem coragem, ele tem muita coragem. Mas estavam falando que ele só tinha conversa, mas que não combatia crime nenhum. Porque, por exemplo, a vamos gente ver. pega esse vídeo aqui, o cara não tá batendo nenhum bandido, o cara não tá fazendo nada, ele tá só tendo um trabalho de conscientização, né? Mas aí o pessoal começou a criticar ele por conta disso. Rapaziada, pratiquem parkour, você nunca sabe quando vai precisar fugir de um lugar bem rápido. Meu Deus, cara. Mas assim, que o cara sabe farmar aura, farm ele de aura sabe sim. infinito. Olha esse nível de condicionamento mais. físico, velho. Ô, louco. O cara é praticamente, virei o Cebolinha aqui. O cara é praticamente um atleta, pô. Um atleta olímpico mesmo, pelo porte físico dele. E ele também é muito bom em lutas. Mais um vídeo que é só música. Mas dá pra ver as habilidades dele aí com um tchaco, ó. O cara é bom, pô. Só que você Ele vai lembra andar com que uma ele espada, então, nessa ameaçou o PCC e o CV? Que eu disse que foi um Referência com grande o erro que ele Marcelo. cometeu. Pau, Isso não pau, acabou sim, muito sim, bem. ok. Infelizmente, a gente perdeu o Dark-Aço. Eita. Sim, o cara infelizmente se foi, porque na minha cabeça, assim, ele não combatia o crime mesmo, né? Ele não ia bater em bandidos e tal. Óbvio que não. Mas era um trabalho como se fosse uma ronda comunitária, algo mais... Quase que uma brincadeira, mas pra trazer mais consciência pras pessoas. Só que essa brincadeira foi Foi de longe Vasco demais e, infelizmente, ele perdeu a vida. Francisco, o Dark-Aço, super-herói de Maringá, no Paraná, É claro, foi mano. executado por uma facção criminosa nessa madrugada. É E claro. aqui tem a imagem do Dark-Aço. Porque eu tô tentando... Tá aqui. Tô tentando mostrar, mas o Cadê o X Francisco? fica... Cara, me matou. Mas infelizmente aqui, ó. Esse era o Francisco. Esse cara era o Dark-Aço.
Dá pra ver que ele tinha um shape mesmo, que parecia ser uma pessoa boa. E detalhe, né, nesse próximo tweet aqui, ele mesmo fala sobre isso, de Aí, ó, mano, tentativas merda. anteriores de desviverem ele. E ele sempre mostrava uma confiança muito grande nisso tudo. Tentaram me matar, rapaziada. Derrubei 3 e o resto fugiu de carro. Eles queriam me sequestrar pra me torturar, rapaziada. Acharam que eu não ia reagir. E se f*** de novo, cai pra cima de novo, e traz mais gente na próxima. Né, ele é sempre muito bem confiante, seguindo muito o estereótipo de herói mesmo. Um cara que não tem medo. Por isso que falaram que ele era Cometeu o erro doido, de né? ter criado Só uma rede que, social cara, própria. pior Deviam aconteceu. deixar ele fazendo os bagulho, alguém gravando ele, postando em um fã-clube ou rede social aleatória. Né? A mensagem aqui, desviveram ele agora, fizeram uma emboscada e, infelizmente, né, a armadura dele não é a prova de balas, né? A gente não vive num quadrinho, num filme da Marvel. Uma amiga dele postou no perfil dele uma última vez, né? E como ele imaginava que isso poderia acontecer com ele, ele deu acesso ao perfil dele para uma amiga e ela postou uma última mensagem. Ela escreveu aqui: vim aqui cumprir o que ele me pediu quando fosse dessa pra melhor. Eu era amiga de infância do Francisco, ou Darkiaço, e a sua filmmaker. Eu não tô triste em informar que o Darkiaço doido, se mano. foi. Ele foi emboscado e aconteceu o que aconteceu, atingido diversas vezes, mas eles pouparam minha vida. Enfim, esse fim já era esperado. Na verdade, ele sempre quis isso. Ele já se despediu de mim há muito tempo. O Fran ficou assim depois que perdeu o pai, seu único familiar vivo. Quando recebeu a herança, já Quando alguém já perde tudo, mano, não tem mais o porquê importar com mais nada. deixou tudo planejado. Assinou 60% pra mim e 40% pra caridade. A vida real, como eu tava falando, é bem diferente dos quadrinhos ou do cinema. Francisco, muito obrigado, cara, por ter servido como Darkiaço. É claro que obrigado isso por ter não servido de iria exemplo, terminar cara. bem, né? A gente tá no Brasil, mas foi bom a gente ter tido um herói por um tempo. Eu tenho certeza que Maringá e o restante do Brasil tem muito orgulho de você. E eu escrevi essa mensagem, né, aos familiares do Francisco. Eu sinto muito pelo que aconteceu, mas pelo que a filmmaker disse, ele não tinha mais nenhum familiar. Por isso, talvez, essa coragem toda e essa vontade de fazer o que é certo como uma última mensagem. Literalmente, o cara se foi como herói, né? E eu tenho orgulho disso. Tenho orgulho mesmo, o cara era incrível. Ele até mesmo saiu nos jornais da região. As mensagens diziam lá que o que aconteceu com ele foi terrível. E teve até um vereador da cidade querendo criar um feriado em homenagem a ele. Meu Deus, o feriado, mano. Isso pra mim é um desrespeito, na Dia do verdade. Darkiaço. Seria interessante pra Maringá. E que Deus o tenha, né? Obrigado, Darkiaço, pelos seus serviços, cara. Dia A do herói. comunidade tem- Imagina, dia do herói, mano. Mas não, esse é um bagulho muito triste, cara. Imagina se vai lá e tem um... Caralho, esse vídeo tem 23 minutos. Mas beleza. Imagina se vai lá e os caras vão lá e fazem... sei lá, cria uma legião de vigilantes que não sei o que vão proteger Maringá de todos os bandidos e facções criminosas que não sei o que. Mano, o fim ia ser triste, Tenho novamente. certeza que você tá num bom lugar agora. Mas peraí. Peraí, você não acreditou na história do Darkiaço, não, né? Aí não, aí é foda, matou. Peraí. Você realmente acreditou que o Darkiaço existiu? Você não entendeu que aquilo era um personagem de IA até o momento? Tipo, se você já conhecia a história do Darkiaço... Mas não importa se ele era de verdade ou não, cara. Pra nós, ele era de verdade. Ele era meu herói, porra. Esse vídeo você Ele percebeu. era meu herói. Mas, cara, o Darkiaço nunca existiu, tá? Tudo isso foi uma história feita por IA. Um personagem criado por IA. Que realmente fez sucesso nas redes sociais, tá? Como assim não existe sobrevivente? Eu tava acreditando. Eu tava acreditando no Darkiaço. Cara, vamos lá. Tu tá ligado que tem a inteligência artificial agora do Google, né? Do Sora AI, enfim, tem outras inteligências artificiais que estão fazendo vídeos realistas. Então alguém pegou essas inteligências artificiais, misturou com elementos reais da cidade de Maringá e transformou o Darkiaço num símbolo. O criador do Darkiaço chegou aqui e escreveu uma postagem. Eu criei o Darkiaço. Eu produzo histórias e personagens e ele foi a maior de todas as minhas criações. Eu criei o Alfândego Serial Killer, eu criei a primeira mulher sniper do Brasil, desenvolvi diversas histórias e personagens, e existem exatamente mais 8 perfis bem famosos e influentes na internet que ninguém suspeita que sejam IA. Mas eu estou por trás deles e vou revelar em breve. E eu não ganhei nada de dinheiro com isso, eu me recuso a lucrar trollando as pessoas. Mas se você foi trollado por mim, se divertiu e gostou da narrativa, considere me dar uma força no LivePix. É a única forma que eu tenho de monetizar essa arte. Sobre o Darkiaço, eu quase chorei porque realmente me apeguei ao personagem.
Mas é isso, o show É tem foda. que continuar. Mas assim, foi um personagem de A, foi. O Dark Mas Aço ele não era meu existe, herói, não droga. existe. Mas foi um personagem de A pode? que mexeu com muitas pessoas aqui no Plot Brasil. twist. Porque ele passava uma mensagem de empatia, de Meu perseverança, de cuidado com o próximo e principalmente de confiança. Uma confiança inabalável do cara, ao ponto de aproximarem essa confiança do conceito de loucura. E como o criador falou, o Ele era Dark meu Aço herói, foi criado droga. baseado em um herói de verdade. Ah, na verdade não saiu no print. Deixa eu ver aqui, eu mostrei o print pra você. Ah, tá aqui. Bem aqui no finalzinho do print. Pera aí. Inspiração pro Dark Aço. Ele marcou sim. o gato da cidade Sim, isso que eu tava falando. Oi, eu descobri só um pouquinho. oficial. mataram ele. E aí É esse foda. gato da cidade oficial é realmente um super-herói de verdade aqui no Brasil. Claro que ele não vai combater o crime e tal, mas ele Obviamente. trabalha com essa forma de conscientização. O gato da cidade é um vigilante que não é de A, é um vigilante real e dessa vez do Rio de Janeiro, não de Maringá. Justamente esse cara Mais aqui. perigoso ainda. Deixa eu aumentar o volume. Lance de super-herói da vida real. Mas não dá pra negar que desde o surgimento Invade a do favela gato da da Rocinha. cidade, há um número crescente de novos vigilantes surgindo todos os dias. Esse é um vigilante furry? Muitos desses perfis são de menores de idade e o gato da cidade é contra de menor fazendo vigilância. Porém, eu não tô aqui pra acabar com o sonho de vocês de ser um herói, galera. Afinal, eu já fui como vocês um dia. Então eu já tô fui aqui de como verdade você, é pra cara. Eu recrutar era esquizofrênico. um exército de novos vigilantes pra uma tarefa muito... O cara tá criando um movimento. E o pessoal segura. aqui, invade a maré, gato da cidade. Invade a favela da Rocinha. Sacanagem, velho. Não tão levando a sério o movimento de conscientização do Deixa cara. os caras, Faquinha de mano. cozinha, sem fazer força nenhuma, você fura o Estão falando aí que o traje do cara não passa de papelão barato. papelão, tá ligado? O papelão ele não tem resistência nenhuma. Se achar que isso aqui e isso aqui são a mesma coisa, mano, é muita viagem, entendeu? Mano, a ponta da faca quebrou. Faquinha de cozinha, sem fazer Sobe a favela e derrota o tráfico. Cara, eu recebo muito comentário assim, eu costumo ignorar, mas hoje eu vou responder. Mano, você não se acha meio idiota? sozinho derrotar o Thanos. Dependendo do roteiro, o Homem-Aranha ganha ainda. Por estar Dependendo cobrando do de um roteiro. cara no TikTok uma responsabilidade preparo. tão grande que devia ser resolvida pelos governantes? Caramba, é uma boa visão, né? Mas claro, o pessoal tá zoando com ele. Ó aqui o comentário, é a mesma coisa que pedir pro Homem-Aranha ir sozinho derrotar o Thanos. Mano, Sim. tem que ser muito ruim pra falar uma parada dessa. Isso é a mesma coisa de ver membros de uma igreja distribuindo quentinha e chegar até eles e cobrar que eles corrijam a fome no mundo. Se a PMRJ, com todos os seus fuzis, armamento, não consegue dar conta disso, não vai ser eu com a minha fantasia de gato que eu vou conseguir, brother. E detalhe, não sei se vocês sabem que o pessoal que me acompanha no canal secundário acaba sabendo mais disso. Não. Mas eu tenho um gato laranja chamado Kleber. Kleber Daniel, o nome dele. E Kleber o Kleber Daniel, ele virou símbolo do canal. Tanto é que o meu personagem no canal secundário é o Kleber, né? Um gato laranja. E o gato da cidade, o super-herói aqui, é literalmente um gato laranja. Quer dizer, literalmente não, né? Mas a armadura dele é de gato laranja. Meu Deus. Então fica aí uma referência. Será E que foi eu daí sou o que veio gato da esse comentário. cidade e fiz Pois esse é. vídeo só pra me promover? Assim, não quero espalhar desinformação aqui também, né? Que essa manhã, galera, eu acordei com todas as minhas redes sociais bombando de mensagens, de Ah, tá aqui a mensagem sobre Não vai falar nada o da Dark morte do Aço. Dark Aço. comentários me pedindo pra falar Sim, de do um Dark assunto Aço. específico que é a morte do Dark Aço. Meu Bom, Deus. galera, assim, agora, né, que tudo isso acabou, Esses eu nomes posso de vir gato aqui de falar, hoje em dia. vocês caíram numa grande pegadinha da internet, porque o super-herói Dark Aço, ele é totalmente gerado por inteligência artificial, galera. Era IA, sempre foi. O próprio Dark Aço admitiu isso pra mim numa Ó a conversa, sim, tá ligado, é verdade. Mas eu faço umas imagens também suas, se quiser. Na IA não tem como perceber. Se eu fizer um crossover nosso, os caras vão pensar que eu fui pra RJ, ou sei lá. Mano, deixa eu te fazer um pedido. Pega leve nessas afrontas que você faz às facções. Nem digo isso pela sua segurança, mas sim pela minha. Meu Deus. Não quero que esses caras comecem a mirar nos mascarados. Pois é. conversa, e eu já sabia porque, pelo amor de Deus, né, galera? O Dark Aço surgiu como um personagem muito interessante e ele tava levantando muito o movimento dos super-heróis da vida Já tem um nome, SHVR, Super-Heróis da Vida Real. real, Meu Deus. entendeu? Desde o meu surgimento Agente até SHVR. o Dark Aço, eu não vi Agência esse termo SHVR. super-herói da vida real ser tão recorrente na internet. Então o Dark Aço, ele tava sendo uma promoção, vamos dizer assim,
Será que se eu me paramentar todo aqui, colocar uma máscara de gato laranja, eu consigo gravar vídeos mostrando meu corpo pra você? Meu Peraí, Deus, isso soa cara. meio sensual, né? Eu quis dizer, sem usar só o mapa mental. Sim, dos super-heróis da vida real. Eu entrei em contato com o Darkiaço há um tempo e ele me explicou que era sim tudo gerado por IA, que ele usou meus vídeos como base. Inclusive, se vocês forem ver, algumas ações do Darkiaço são muito parecidas com as minhas ações. Mas sim, galera, era gerado por inteligência artificial. O Você vê, Darkiaço né, mano? não é real, ele nunca... O bagulho vai chegar num nível que não vai ter realmente como diferenciar eram mesmo, não. prompts, entendeu? Então, é isso, eu não O tenho cara o nada quê? a Ele falar fazia, o cara pegava lá e fazia um vídeo, aí depois ele pedia pra ir botar uma armadura por cima. da morte dele, ninguém vai falar da morte dele. Vocês não vão ver nenhum portal de Maringá, vocês não vão ver nenhum jornal falando isso. Pô, mas aí saiu no Sobreviva Brasil, que tem mais valor do que o G1. Não, tô brincando, é muita autoestima, cara. E sim, acho que se uma coisa desse tipo acontecesse, a gente ia virar notícia, até porque há pouco tempo eu mesmo virei uma matéria na Folha de São Paulo. Então, a mídia tá de olho nesse movimento. É isso aqui que os jovens dizem que é farmar aura? É isso aqui? Meu Deus. Então, a mídia tá de olho nesse movimento dos super-heróis da vida real. E com certeza, se uma pessoa tivesse vindo a óbito fazendo isso, ia estar aí em todos os jornais, em tudo, né? Ao Darkiaço, meu brother, valeu aí pela sua contribuição pro crescimento do universo dos super-heróis da vida real. E pra quem acreditou, galera, vamos abrir mais aí os olhos, vamos ficar mais ligados que vocês estão, né? Vocês estão meio vulneráveis aí na internet, vocês vão acabar tomando um golpe aí, uma parada, entendeu? E é isso, galera. Valeu, tamo junto, rapaz. Bom, no caso o Darkiaço, não, o Gato da Cidade é mais um herói da comunidade, um símbolo, o cara não é um justiceiro violento, o trabalho dele é bem interessante, ele já até participou da CCXP. Apesar do Darkiaço não existir, ele mostra uma necessidade que todo ser humano tem. E eu vou usar essa É um desculpa herói. pra trazer um pouco do nosso momento aula chata de filosofia. Vamos falar sobre filosofia aqui. No fundo, todos nós temos a necessidade, sim, você e eu, a gente tem a necessidade de admirar um super-herói. Isso é algo natural do ser humano e não é tanto por quem a pessoa é, mas pelo símbolo que ela se torna. E é por causa disso também que símbolos não significam nada. Símbolos são apenas momentos numa história, para contar uma história. Sobre um momento específico de uma história. Falo em super-herói, Vai contar eu não uma me história. refiro só a alguém com capa e cueca por cima da calça. É qualquer tipo de símbolo, inclusive um símbolo religioso. Para muitos, por exemplo, o maior herói de todos é Jesus Cristo. E sim, Jesus Cristo não era branquinho de olho azul, não. Era mais ou menos assim mesmo. Para outros, o maior super-herói é o próprio pai. E tem quem veja um político também como um herói. Por isso o Bolsonaro, Lula, dentre outros, tem tantos fãs. O Bolsonaro, por exemplo, ele não é só um homem. Ele, para muitas pessoas, É um mito. é um símbolo da direita. é um mito. Assim como o Lula é um símbolo da esquerda, um símbolo talvez da humanidade com o próximo, coisa Meu do Deus. tipo. Quando a gente traz isso pra política, a gente percebe que cada um dos políticos, pelo menos os mais famosos, acabam se tornando símbolos mesmo. No caso do Darkiaço, isso fica ainda mais claro. Não é só sobre acreditar ou não que ele existe de verdade. Muita gente sabia que era IA, mas quis acreditar. A pessoa entrou na historinha, a pessoa se divertiu com a lore do Darkiaço. Porque quando a realidade cansa, e a realidade aqui Muito do Brasil chato, é bem cansativa mesmo, Tem que a ter uma fantasia historinha, vira um mano. Tem que refúgio ter- confortável tem que pra ter feitos. gente. Como aqui é bem deprimente a realidade, ter um super-herói seria legal, seria divertido. Porém, isso nem de longe é atual. A gente vem com esse papo aqui, mas isso não é algo de hoje. Platão já falava lá atrás do desejo humano por um governante ideal. Alguém sábio, Alguém justo para e governar eles. União Bolso Lula. forte Afaste-se. o suficiente para Afaste-se, colocar que é isso? ordem na bagunça da cidade. Era o chamado rei filósofo, e nascia exatamente dessa carência. Quando o povo sente que as instituições falham, O rei surge a Polima. fantasia de alguém acima do sistema. Era muita fantasia que as pessoas tinham com o Bolsonaro, por exemplo. As instituições públicas falhavam constantemente, e aí surge a imagem de alguém acima do sistema. É claro que é uma imagem mentirosa, é um mito, né? Óbvio. Alguém mora... um mito não no sentido de Bolsonaro, um mito de mito mesmo. Ou seja, alguém moralmente superior e a pessoa se apega a essa ideia. Por quê? Porque nada tá funcionando. Então, se surge alguém que diz que vai consertar, você se apega emocionalmente a essa pica e pessoa. eu Esse ano vou nós vamos resolver ter tudo isso aqui, eleições que e não você vai acontece, ver na como verdade. vão surgir vários super-heróis. Várias pessoas que dizem que é simples resolver o Brasil, que é muito fácil, que são os outros políticos que não têm coragem, que você tem que enfrentar o sistema. A mesma conversa que aconteceu com o Bolsonaro.
outras pessoas estão se apegando. Isso é só uma estratégia de manipulação política mesmo. A maior parte das propostas que dizem que são fáceis fazer, que é só o Brasil fazer X ou Y, são inviáveis na prática. Obviamente. Podem até funcionar no mundo ideal e tal, mas não seria mundo das possível ideias. colocar em prática no Brasil, porque as instituições brasileiras mesmo não permitiriam. Né? A gente não vive numa ditadura, a gente tem uma série de percursos até uma lei ser aprovada, por exemplo, até alguma medida ser A realmente gente não vive posta uma em ditadura, prática. não, beleza. Depois, séculos mais tarde, o Friedrich Nietzsche vai mexer fundo nisso com a ideia de Übermensch, o além do homem, ou como muita gente traduz, Super-homem. o super-homem. Muita gente interpreta mal esse conceito, não é que Nietzsche queria colocar a cueca Sim, por é cima um da calça. homem com todas as qualidades. Sair voando, maximizadas, mas é a bem parecido. ideia de que o ser humano cria figuras extraordinárias quando sente Então que é os por isso que tem tanta... Oxi. Então é por isso que tem tanta elegendo com roupa de super-herói. Que isso, cara? Tanta? Deve ser problema aqui no meu bagulho. Eu acho que o cara come as palavras aí, Kaique. Aí é foda. valores antigos morreram. Já o Carl Jung ajuda a entender o lado psicológico disso. Que eu gosto demais de Carl Jung, cara. Ele dizia que os mitos e heróis são arquétipos. Ou Referência à persona! Metafora. seja, são imagens profundas Referências. no imaginário coletivo das pessoas. O herói aparece quando o grupo se sente ameaçado. O herói representa aquilo que as pessoas gostariam de ser, mas sentem que não conseguem. Quando quer surge um ver- personagem como Quer Dark ver um ídolo na tela e se projetar nele, ou ter a sensação de que alguém está lá para você te Aço, ajudar. não ele sei o quê. ativa Nada de automaticamente lascar. esse arquétipo na mente das pessoas. Ah, tá. Eu acho que você quis dizer gente. É por isso que tem gente se elegendo com roupa de super-herói, tá? Alguém que enfrenta o mal, enquanto o resto se sente impotente. No fundo, política, tá todo tá. mundo carente por alguém que nos salve. Seja o Bolsonaro, o Lula, um Foi engraçado meteoro. ver o Padre Marcelo na eleição de 2022. 22? Ou Acho que é 22. Darkyaço. Qual herói você tá esperando pra te salvar? Compartilhe esse vídeo com seu Não amigo existem que não herói, conheceu o rapaziada, se salve. Darkyaço e nem a história Fujam do dele. Brasil. Seria impossível trazer esse vídeo até você se não fossem os heróis que pagam o meu salário. Então eu quero agradecer ao Rafael Darkyaço retorna em Gonzaga, Vingadores ao Tio do Gram, Destino. agradecer também ao Zane, Mas- ao Polo, mas- ao Luca Nonino, ao Mas- Victor Hugo, Ele ao era real. Rússio, Ele- agradecer também ao Cliffhanger, ele ao era real. Zenatas, ao Ele era Eduardo, ao Grove Lake, agradecer também ao Amy Para- Chris, para- ao Gleidson para mim, Tassiano, ele era aqui, real. ao Marcos Ele era- Vinícius e a cada ele um era dos real. membros desse canal. Membros que têm acesso a conteúdos Ele era real, exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso A história servidor do de IA Discord, fazendo acesso aos sucesso nossos mostra que a minicursos. população mundial, Atualmente está sendo feito principalmente brasileira, não o está pronta para minicurso lidar com de imagens e finanças, histórias né? De falsas. como é que você pode Prepare lidar para com ver dinheiro para mentiras sobreviver de fato no Brasil. duplicadas São 3 nas planos eleições disponíveis, deste você ano, escolhe o que você pela quer. facilidade Se você de não uso de pode IA. ou não quer, Não vai ter eleição esse ano, tá? Não vai ter, tipo, eleição, contagem de votos ou... Capaz de nem ter internet no meses, de meses de 11, 12 ou até 10. Capaz de nem ter internet pra todo mundo nesses meses aí. Pode ir anotando. O Tiririca foi esse herói quando ele foi eleito, é foda. Ele não foi eleito prefeito de São Paulo? Eu acreditei, mas fiquei feliz por ser mentira, porque eu tava mó triste com a morte dele. Um genjutsu desse nível não funciona em mim.